Boa noite para você que está entrando agora. Estamos em mais uma live na Igreja no Rio. É um prazer ter você aqui, sua presença é muito importante. Seja muito bem-vindo. Meu desejo é que você receba essa palavra que a gente vai ministrar hoje na sua vida, que ela encontre um lugar muito especial no seu coração e que seu coração seja uma terra fértil para que Deus possa agir. Amém? Eu queria pedir, já que a gente está no início da live, para que você compartilhe, essa palavra com as pessoas que você conhece. Use as ferramentas aí de comunicação que temos, o Facebook, o WhatsApp, o Telegram, o Instagram. No Instagram, na hora de postar a foto, coloca @igreja no Rio para a gente poder repostar também, belezão? No Facebook você pode colocar lá na tua página que essa pessoa vai ser redirecionada aqui para o YouTube também, beleza? E no WhatsApp você manda para os contatos que você tem, por lista de transmissão, contato direto ou o grupo, manda ver, beleza? No Telegram a mesma coisa. E aqui no YouTube, você que não se inscreveu no canal, você tá no vacilo. Então, se arrepende, pã, beleza? Se inscreve aí. Se inscreve aí e comente também as postagens, comente aqui nos vídeos, abaixo dos vídeos, porque o seu comentário é muito importante para esse conteúdo ter relevância para outras pessoas, porque no YouTube, quanto mais se comenta e mais se curte, mais rápido as pessoas que entram no YouTube ocasionalmente vão achar o nosso conteúdo, e isso é mega importante. Então o seu comentário, a sua curtida, ela tem dupla função, para quem lê, que essa pessoa seja abençoada através da tua palavra nos comentários, e também porque vai fazer repercutir aqui dentro do YouTube. Então, curta e comenta e se inscreva. E para você que quer receber o conteúdo de imediato, coloca o sininho, ativa o sininho aí, porque o sininho ele vai fazer com que você receba através do teu e-mail e também na tua página principal do YouTube. Se você se inscrever no sininho, você vai ter prioridade para receber o nosso conteúdo. Então, se você tem interesse em receber o nosso conteúdo de maneira mais rápida, bota o sininho, então aciona geral aí, tranquilão? E lembra de compartilhar para a galera que você tem contato, tranquilo? Eu queria orar, hoje a gente vai receber uma palavra do Ideraldo. Eu queria colocar o Ideraldo nas mãos de Deus, eu queria que você concordasse comigo. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, agradeço por essas lives, tem abençoado muitas pessoas, e eu coloco todo esse tempo nas tuas mãos, na minha vida, a vida do Ideraldo, que vai estar ministrando, que ele possa falar de acordo com o teu coração, que a vida dele seja sempre abençoada, que a sua graça esteja na vida dele, e que essa palavra que vai ser ministrada hoje chegue em terras férteis aqui, através do YouTube, através dos compartilhamentos, e que que essa palavra de fato venha dar bons frutos de arrependimento na vida de todos que vão ouvir ou que vão assistir. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a música que eu vou cantar hoje é uma música do meu irmão, do Bruno Reis. A gente ainda não lançou, então vai ser em primeira mão aqui, mas a nossa ideia é lançar logo, então eu vou cantar, inclusive para acelerar esse processo, beleza? Minha vida sem a tua não vale nada. Pensar no meu futuro sem te ter presente não faz sentido algum pra mim. Construir os sonhos ou castelos sobre a areia, pura ilusão, não é real. Mas sei que aquilo que eu não posso ver é mais real que um respirar. É como um levantar de um novo dia. Eu sei que as palavras vão faltar
para tentar te comparar. Amor igual ao teu não há. Oh, 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 tu és real, real em mim, como o vento que sopra, invade meu rosto. És real, real em mim, como abraço apertado, me tocando, me envolvendo. És real. Oh, oh, oh. Minha vida sem a tua não vale nada. Pensar no meu futuro sem te ter presente não faz sentido algum pra mim. Construir os sonhos ou castelos sobre a areia, pura ilusão, não é real. Mas sei que aquilo que eu não posso ver é mais real que um respirar. É como um levantar para um novo dia. Eu sei que as palavras vão faltar para tentar te comparar. Amor igual ao teu não há. Oh, 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 tu és real, real em mim, como o vento que sopra e toca em meu rosto. És real, real em mim, como abraço apertado, me tocando, me envolvendo. És real, real em mim, como o vento que sopra e toca em meu rosto. És real, real em mim, como abraço apertado, me tocando, me envolvendo. És real. Amém. Com alegria que quero compartilhar com você nesta palavra que Deus tem colocado no meu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Vamos ler a partir do verso 69 até o verso 75, quando narra a negação de Pedro. Pedro nega Jesus, quando Pedro deixa o Senhor. Diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.
Essa passagem de Mateus narra exatamente aquilo que Jesus havia falado com Pedro que aconteceria. Jesus havia dito para Pedro que os discípulos, na verdade, não somente Pedro, mas todos estariam se escandalizando com ele. E aqui está se concretizando exatamente o que Jesus havia avisado a Pedro. E essa citação de Jesus está lá em Marcos, capítulo 14, do verso 1 até o verso 11. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu quero que você acompanhe comigo no verso 27 em diante, quando Jesus avisa a Pedro o que estaria para acontecer. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais, respondeu ele, jamais te negarei, me escandalizarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade digo que hoje, nesta noite, antes que cante o galo 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia. Pedro falava com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Jesus havia avisado a Pedro o que estava para acontecer. Mas veja como que isso se deu. Vamos ler lá em João, Evangelho de João, no capítulo 20, no capítulo 18. Pedro começa a seguir Jesus. Jesus é preso e Pedro começa a acompanhar a prisão de Jesus de longe. Pedro vai observando o que estava acontecendo. E diz aqui a narração bíblica que Pedro para na porta e uma das criadas o reconhece como sendo um discípulo de Jesus. E Pedro nega, diz: não, não conheço. Depois Pedro entra para o local onde Jesus estava sendo conduzido e diz que ali havia uma fogueira onde haviam pessoas que estavam zombando de Jesus, pessoas que estavam escarnecendo de Jesus. E Pedro vem e se assenta com aquelas pessoas no calor da fogueira. E logo em seguida, Pedro é reconhecido mais uma vez. E Pedro, então, mais uma vez, Pedro nega a Jesus. Mais uma vez, Pedro diz não conhecê-lo. Diz não faço parte, não conheci, não convivi com ele. E Pedro, então, mais uma vez, é reconhecido depois por uma criada que diz: olha, você é um deles, você fala como um deles, você tem atitudes como um deles. E Pedro diz: não conheço. E diz aqui até que com juramento. Né? Pedro diz: não, nunca o vi, nunca o conheci, não sei quem é o que você está falando, você está enganada, você não me conhece. Muito bem. E diz que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, o galo canta. E Pedro lembra do que Jesus falou, Pedro traz à sua memória aquilo que Jesus falou, e diz que Pedro chora amargamente, começa a ver que aquilo que Jesus havia falado se concretiza na sua vida. Mas nesse instante também, o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus. O olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus, e Jesus não olha para Pedro condenando, recriminando, dizendo: não te falei? Eu não falei que você ia cair? Eu não falei que você ia me deixar? Eu não falei que você ia se escandalizar comigo? Não. O olhar de Jesus é um olhar terno, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. E por que eu falo isso? A gente vai ler, seguindo esse texto de João, fala da ressurreição de Jesus, no capítulo 21, quando Jesus aparece aos seus discípulos. Depois disto, está lá em capítulo 21 de João, no verso 1 em diante, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Pedro havia desistido.
Pedro, depois de negar Jesus, ele deveria estar se considerando: estou fora, não sou mais contado como um dos discípulos de Jesus. Eu não me considero mais, porque eu afirmei que eu seguiria, eu falei que iria com ele até a morte, se fosse preciso, mas na hora certa, na hora H, no momento exato que ele precisava, eu não consegui ser fiel àquilo que eu havia falado. Não consegui permanecer naquilo que eu havia me comprometido com ele. E Pedro, então, aqui, já com essa cabeça, achando que para ele não tinha mais jeito, Pedro volta à prática da sua profissão. Pedro era pescador profissional e sabia bem o que ele podia fazer. E ele volta aqui a pescar. Diz assim no versículo 3: Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus pergunta aos discípulos que estão voltando da pesca, né? Pedro e aqueles que estavam com ele estavam voltando da pesca, e Jesus olha de longe, lá da praia, e diz assim: filhos, veja o tratamento que o Senhor Jesus, mesmo depois de ter sido negado, mesmo depois de ter sido abandonado pelos seus discípulos, veja o tratamento que ele fala com os seus discípulos. Ele não os acusa, não os chama de outra palavra a não ser de filhos. Filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Será que Jesus não sabia que eles não tinham pego nada naquela noite? Será que Jesus não sabia que eles não tinham peixe nenhum no barco? Mas Jesus faz uma pergunta no sentido de quebrar gelo, de se aproximar dos seus discípulos. E ele faz essa pergunta e os discípulos respondem. Então, perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não temos. Então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, se vestiu, né, com a sua veste, porque se havia despido, e se lançou ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, cerca de 100 metros. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Pedro havia negado Jesus, os seus discípulos o haviam abandonado no momento mais difícil, mais cruel da história de Jesus, quando ele é acusado injustamente, quando ele é levado preso, quando ele é colocado diante das autoridades daquela época e diante daquelas autoridades que determinaram sua crucificação, que levaram ele para a cruz. Jesus agora, depois de ressurreto, reaparece aos seus discípulos. Tem um texto que eu gosto dele, uma passagem que eu não me lembro exatamente agora, quando a Maria Madalena entra no túmulo, né? São as primeiras a chegarem ao túmulo depois da ressurreição de Jesus, e diz que um anjo diz assim, avisa aos discípulos e a Pedro. Essa expressão "e a Pedro" é porque ele sabia que Pedro estava com a sua consciência pesada, estava se sentindo traidor de Jesus, estava se sentindo alguém que havia abandonado o seu mestre numa hora muito difícil da sua vida. Mas o anjo diz, vai e avisa aos discípulos e a Pedro, que eu vou à frente deles na Galileia. E agora aqui, no capítulo 21, Jesus está diante de Pedro mais uma vez.
E eu quero chamar a sua atenção justamente para esse momento em que Jesus está diante de Pedro, diante dos seus discípulos, daqueles homens que o haviam negado, que o haviam deixado, tal como eu, tal como você, que em algum momento da nossa vida negamos, deixamos ao Senhor, seja por um pensamento, seja por um sentimento do nosso coração que nós vamos atrás dele, seja por causa de um sonho nosso, seja por tantas outras coisas que podem nos afastar do Mestre, que podem nos fazer abandonar o Senhor. E muitas vezes nos sentimos como Pedro. Quantas vezes, diante de um fracasso, diante de um pecado, diante de uma falha nossa, diante de uma quebra de um princípio, nos sentimos angustiados, nos sentimos que naufragamos na fé. E Pedro estava exatamente assim. Pedro, para ele havia naufragado, ele havia deixado o seu mestre no momento mais difícil da vida do seu mestre. E Pedro estava se sentindo totalmente mal, estava se sentindo para baixo, angustiado, mas Jesus vem de encontro a Pedro. Veja interessante isso também que eu quero notar aqui com vocês, que Pedro, não é Pedro que vai a Jesus, mas Jesus vai ao encalço, vai ao encontro de Pedro. Jesus é que se coloca para ir à frente deles e encontrar esses discípulos novamente. E Pedro está lá pescando, volta sem conseguir pescar, embora fosse um pescador profissional, embora esse mar em que ele estava pescando, Pedro conhecia palmo a palmo, que era um lago de água doce. Pedro trabalhou muitos anos nessa profissão, Pedro conhecia exatamente o que ele estava fazendo, mas naquela noite eles não pegaram nada, naquela noite eles não conseguiram nada, até porque estavam angustiados, estavam preocupados com aquilo que havia acontecido com o seu mestre. E agora, retornando de mãos vazias, eles olham para a terra, olham para a praia e veem um homem que lhes pergunta: tendes alguma coisa aí de comer? Filhos, tem alguma coisa aí de comer? E João reconhece que era Jesus. João, aquele que era mais próximo, aquele que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, reconhece a voz de Jesus e diz assim: Pedro, é o Senhor. E Pedro, então, agora, eu fico pensando no coração de Pedro, com aquela angústia no seu coração, agora ter que se enfrentar, ter que se deparar novamente com o Senhor, com o Mestre, e na cabeça de Pedro ele estava pensando: agora ele vai me arrebentar, agora ele vai me acusar, agora ele vai colocar o dedo na minha cara e dizer: você me negou, eu não te falei que isso ia acontecer, eu não te falei que você ia me abandonar, eu não te disse isso, Pedro. Na cabeça de Pedro talvez tenha isso. Tenha esse pensamento, como também na sua, como também na minha, às vezes, quando nós falhamos, pensamos que o Senhor vai nos abandonar, que o Senhor não vai mais nos receber, que o nosso Senhor não quer mais a gente na presença dEle, que Ele esqueceu da gente, que Ele abandonou. Não, não é assim. Você pode errar, você pode ter desistido, mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste da minha vida, não desiste da sua vida. Ele não te abandona. Somos nós que abandonamos o Senhor, mas Ele sempre vem de encontro a nós. Ele sempre encontra uma maneira de nos alcançar outra vez. Ele sempre encontra uma situação, um momento difícil, um momento que nós não apanhamos nada, um momento que estamos muitas vezes sofrendo, para nos encontrar novamente, para que os nossos olhares possam se encontrar. Não para acusar, não para dizer que você é um pecador miserável, não para dizer que você o deixou, que você o traiu, mas para amá-lo mais uma vez, para dizer: ó, eu estou aqui pronto para te restaurar. É interessante, se a gente seguir lendo essa passagem de João, quando a gente segue lendo, a gente vai ver as perguntas que Jesus faz a Pedro. Lá no versículo, depois deles comer, no versículo 12 diz que eles comem, disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. E Jesus agora se dirige a Pedro, aquele homem afoito, que respondia primeiro,
aquele homem que desafiava Jesus, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. Esse mesmo homem, Pedro, esse mesmo homem que desafia Jesus, e Jesus vem estar comigo, e anda sobre as águas. Esse mesmo Jesus, esse mesmo Pedro, no momento difícil de Jesus, o nega, o abandona. Esse mesmo Pedro, se você ler a história de Pedro, nós não temos tempo aqui para narrar todo o desenrolar da vida de Pedro, mas Pedro era um homem, quando Jesus pergunta, fala assim, o que dizem os homens quem diz os homens ser eu ser? Quem os homens falam, o que os homens falam acerca de mim? O que os homens pensam acerca de mim? Aí discorrem profetas e outras coisas mais, mas Pedro, é interessante Pedro salta na frente assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro deve ter falado deve ter enchido o peito para falar isso, tu és o Cristo, pensando, agora eu vou receber um tremendo elogio de Jesus. Agora Jesus fala assim, cara, tu é 10, Pedro, tu é muito bom. Mas Jesus olha para Pedro assim, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Pedro, quem te mostrou isso foi meu Pai. Pedro, isso não veio de você. Pedro, isso não faz parte de você. Isso foi meu Pai que te revelou. Esse mesmo Pedro, esse mesmo homem ousado, esse mesmo homem que andou sobre as águas, mesmo homem que teve várias experiências com seu mestre, que teve várias experiências com Jesus, ele, diante de um momento difícil, ele nega a Jesus. Tal como nós, amados, muitas das vezes acontece isso. Tal como nós, não deveria ser assim. Não deveria ser dessa forma. Mas muitas das vezes, na nossa caminhada, nós o negamos. E eu quero chamar a sua atenção, porque nesse período que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, onde muita gente tem deixado, o seu tempo com o Pai, tem deixado o seu momento com Deus de oração, de leitura da palavra, de comunhão. Muitas das vezes nós deixamos, é interessante isso, porque nós ganhamos tempo, estamos com mais tempo agora para ficar em casa, e muitas das vezes nós não temos tempo para dedicar à oração, não temos tempo para dedicar à comunhão com a palavra, não temos tempo para meditar, não temos tempo, muitas vezes, para parar e ouvir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. Gastamos o nosso tempo, muitas vezes, na frente de uma televisão, na frente de um videogame, com tantas outras. Não é pecado, mas é a prioridade da nossa vida. A escolha de Pedro levou ele a negar Jesus. Começou seguindo Jesus de longe, começou se afastando do Mestre, a quem ele dizia que iria com ele até a morte. Jesus é preso e Pedro fica de longe observando. Pedro fica olhando como se dissesse assim, o que vai acontecer? Depois Pedro se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, há todo um trajeto, há todo um processo que acontece até chegar a negar a Jesus. Veja que não foi uma coisa de repente, de uma hora para outra, alguém chegou e perguntou a Pedro, não foi assim. Pedro começa seguindo Jesus de longe, Pedro começa a se assentar à roda dos escarnecedores, e de repente Pedro está negando ao seu mestre. Veja se não é assim com as nossas vidas. Nós perdemos o momento de comunhão com a oração, com a palavra, de meditação, nos afastamos lentamente, é um processo que vai acontecendo lentamente na minha vida, na tua vida, que pode acontecer, que nós vamos nos afastando e vamos nos distanciando da palavra, vamos nos distanciando da oração, vamos nos distanciando daquele momento de intimidade com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com o Espírito Santo, e quando nós nos percebemos, quando nós nos vemos, já estamos negando a Jesus, já estamos concebendo que a nossa carne, que a nossa natureza prevaleça sobre as nossas vidas. Quando nós nos percebemos, muitas vezes, o pecado já está sendo praticado. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós somos surpreendidos por nós mesmos, pela nossa própria vontade, o nosso querer, o nosso velho homem ressurgindo com força.
Mas isso não é o fim. Há tempo, amado, de mudar isso. É tempo de mudar essa situação. É tempo de nos aproximarmos do Senhor. Não deixar de longe, não ficar olhando de longe, mas nos aproximarmos dEle. É tempo de nós nos afastarmos de tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha, que muitas vezes não é pecado, que muitas das vezes não é uma falta grave, mas nos atrapalham no nosso momento de comunhão, de intimidade, de relacionamento com o nosso Senhor. Preste atenção na sua vida. Pare um pouquinho agora comigo. Pensa um pouquinho no seu tempo dessa semana. Quanto tempo você dedicou à leitura da palavra? Quanto tempo você dedicou para entrar no seu quarto, fechar a tua porta e só você e papai conversarem? Porque esse tempo a sós do quarto não é só de você ficar ali muitas vezes de joelho falando, sem parar, não. É um momento, muitas das vezes, você entrar ali e na quietude do teu quarto, você com a porta fechada, com os teus olhos fechados, você ficar ali diante do Pai, contemplando na beleza da sua santidade, vendo a sua maravilha, o seu esplendor, vendo toda a sua glória, contemplando, simplesmente contemplando o Pai, simplesmente adorando na beleza da sua santidade. Quantas vezes essa semana você fez isso? Quantas vezes você dedicou um tempo exclusivo para estar com Ele? A consequência nós sabemos. A consequência de não praticar isso, a consequência de você se afastar disso, a consequência de você seguir Jesus de longe, sem compromisso com Ele, sem compromisso com a palavra dEle, sem compromisso com o Senhor dos Senhores. A consequência é negar a Jesus. E esse negar a Jesus pode ser de várias formas. Não é somente como Pedro, não o conheço, mas pode ser negar a Jesus, deixando que a tua vontade prevaleça, que o teu querer prevaleça, que os teus sentimentos, mas eu estou sentindo, quantas vezes eu ouvi isso? Mas eu estou sentindo. Nós não fomos chamados para andar por sentimentos, nós fomos chamados para andar por fé. E a fé, ela só vem na comunhão, na intimidade com o Senhor. Fora disso, nós vamos tropeçar. Fora desse contexto, nós vamos cair, vamos negar o Senhor. Ai, Derão, o que fazer? Já aconteceu comigo. Já aconteceu, já estou assim. Eu estou afastado, eu estou longe, eu estou seguindo Jesus de longe. Eu estou me assentando na roda dos escarnecedores. Ah, Derão, eu estou tendo mais prazer nas coisas desse mundo que nas coisas do Senhor. Ah, Derão, como é que eu faço para mudar isso? Quero dizer para você que hoje é o tempo de mudar isso. Agora é o tempo. Jesus está olhando para você e Ele veio ao teu encontro nesta hora. Ele está pronto para te oferecer pão e peixe. Ele está pronto para te oferecer a reconciliação. Ele está pronto para chamar você para comer com Ele de novo. E a forma que isso aconteceu com Pedro foi Jesus perguntando a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Está aqui no texto de capítulo 21 de João. Pedro, tu me amas? Vamos ler. No versículo 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Lembra lá atrás, quando Pedro fala para Jesus: mesmo que todos, veja, meus companheiros, mesmo que todos esses meus companheiros te neguem, eu estou disposto a ir contigo até a morte. E Jesus traz agora Pedro a um cenário, traz Pedro novamente aquela afirmação que ele havia feito e pergunta a ele: Pedro, tu me amas mais do que esses outros teus irmãos? Pedro diz: sim, te amo, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus responde a ele: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas.
Na terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu, porque ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Pedro, ao responder Jesus, ele deveria estar passando um filme na cabeça de Pedro. É o que eu imagino que aconteceu. Pedro devia estar pensando assim: poxa, eu afirmei lá atrás com tanta veemência, eu falei com tanta força que eu seguiria até a morte, que eu não me escandalizaria com ele, que eu não o abandonaria, e aconteceu que eu o abandonei. E agora ele está me perguntando, mais uma vez, terceira vez, se eu o amo. Jesus estava restaurando Pedro, Jesus estava restaurando a fé, a comunhão de Pedro com ele. E Jesus responde a Pedro. Aliás, Pedro responde a Jesus. Agora Pedro não confia mais na sua não está mais baseado na sua autoconfiança. Pedro não está mais confiando agora na sua força, na sua carne. E ele diz assim, e respondeu, pela terceira vez, quando Jesus pergunta a ele, tu me amas? Pedro respondeu, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro agora não está mais se garantindo nele mesmo. Pedro não afirma mais que ama Jesus baseado nele mesmo, mas agora em Jesus. Tu sabes, Senhor. Eu não sei de nada, mas tu sabes. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu estou disposto, que eu estou arrependido. Tu sabes que eu chorei amargamente porque eu o neguei, eu o abandonei. Tu sabes. Pedro é restaurado. E a partir daqui, a partir desse momento, Pedro é um novo homem. É um homem que vai ser cheio do Espírito Santo. É um homem que vai, mais uma vez, agora ser ousado para falar abertamente às autoridades, a confrontar, a dizer, ó, esse Jesus que vocês crucificaram, esse mesmo, Deus o ressuscitou e o fez Senhor de todas as coisas. Novamente, Pedro agora, não confiando nele mesmo, não na sua força, não na sua habilidade, não no seu intelecto, não se achando melhor do que os seus companheiros. Não, Pedro agora reconhece a sua fragilidade. Pedro está diante de Jesus e reconhece que ele é um homem fraco, um homem frágil, um homem pecador, um homem sujeito a erros e tropeços. E essa é a condição, essa é a principal condição para mim e para você, é reconhecer que eu sou fraco, que eu sou um pecador. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, todo pecado. Não tem pecado que Ele não possa perdoar. Não tem pecado que Jesus não possa, que o sangue de Jesus não possa te limpar. Mas é preciso você reconhecer que você é um pecador. É preciso que nós reconheçamos a nossa fragilidade como homem. É preciso que eu reconheça que diante do Senhor eu tenho que crer naquilo que Ele fala, naquilo que Ele fala acerca de mim, naquilo que Ele fala acerca da minha vida. Eu tenho que crer que Ele é o Senhor e que eu sou o servo, que eu não posso nada, que eu não tenho nada, que em mim não há bem algum, mas com Ele, através dEle, eu posso todas as coisas. Inclusive vencer o pecado, inclusive receber o perdão do meu pecado. Não há pecado que a graça de Deus, não há pecado, vou repetir, que a graça de Deus não possa perdoar. A graça de Deus abundou, superabundou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo diz. Assim como Pedro foi restaurado, assim como Pedro foi reintegrado aos discípulos de Jesus, pelo próprio Senhor, o Senhor quer também fazer isso comigo, com você. Ele quer
Ele quer que nós voltemos à comunhão, Ele quer que nós voltemos à intimidade, Ele quer que nós voltemos a ter aquela vida de segurança, não em nós mesmos, não vivendo por causa da nossa força, por causa da nossa sabedoria, não achando que eu sou melhor do que os outros, que eu sou maior que os outros, não, mas enxergando a minha debilidade como homem, a minha fraqueza como homem, enxergando assim, Senhor, Tu sabes, Tu conheces, Tu sabes quem eu sou, e em Ti, é no Senhor que eu confio. Eu não confio em mim mesmo, eu não confio na minha carne, eu não confio no meu intelecto, eu não confio na minha sabedoria, eu não confio na minha experiência, eu confio no Senhor, porque o Senhor é poderoso para me manter de pé, o Senhor é poderoso para me sustentar e me fortalecer, para que eu volte a caminhar, para que eu volte à intimidade, para que eu volte à palavra, para que eu volte à oração, para que eu abandone o pecado. Tem jeito para você. Assim como teve jeito, tem jeito para mim. Não sou melhor do que ninguém. Assim como teve jeito para Pedro, assim como teve jeito para a minha vida, tem jeito para você. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não abandonou você. Ele está te esperando, de braços abertos. Seja qual for o teu pecado, seja qual for o engano que tomou conta do teu coração, eu quero que nesta hora você se volte para o Senhor e diga, Senhor, eu quero, eu não consigo, eu errei, eu falhei, eu pequei, me perdoa, me lava outra vez com o teu sangue, me lava novamente, Senhor, eu quero ser limpo pelo teu sangue. A graça do Senhor vai te alcançar, a graça de Jesus vai te alcançar, Ele vai te abraçar. Eu quero dar um segundo passo para você. Busque alguém da tua confiança, alguém que você já andou com ele, discipulou, que já foi teu discípulo, ou que já foi teu discipulador, e confesse o teu pecado. Se o teu pecado, quando você confessa o teu pecado, traz luz sobre ele, ele vai perder a força sobre a tua vida. Veja o texto de 1 João, do verso 7 ao verso 1, diz assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, olha só, a primeira coisa que o pecado faz, perde a comunhão. Quando você está em trevas, a comunhão é quebrada. Já não tem mais prazer. Sabe quando você não tem mais prazer de estar junto com os teus irmãos? Sabe quando você já não tem mais prazer de estar numa reunião da célula, do grupo caseiro? Sabe quando você já não tem mais prazer? Tudo é motivo para você estar ausente. Ah, hoje está chovendo. Ah, hoje estou cansado. Ah, hoje estou com dor de cabeça. Ah, hoje eu... Não tem mais prazer no convívio. Você tem mais prazer, muitas das vezes, a sentar-se à roda dos escarnecedores do que estar na comunhão com os teus irmãos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se, mais uma vez, é condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Você pode ter negado a Jesus, você pode estar seguindo Jesus de longe hoje, está andando por caminhos escorregadios, e quem anda por caminhos escorregadios vai cair. Ah, mas esse filme aqui não tem nada a ver, Deraldo. Tem tudo a ver. Ah, mas foi só uma cenazinha. Cuidado, amados. Quem anda por caminhos escorregadios vai cair. Nós precisamos voltar. Precisamos nos voltarmos para o Senhor. Precisamos nos olhar novamente para Ele e dizer, Senhor, eu não consigo, sozinho eu não consigo. Em mim não há força, em mim não há força, não há poder para resistir ao mal, para resistir ao pecado. Mas Tu sabes, contigo eu posso todas as coisas. Hoje é o tempo do Senhor na tua vida. Hoje é o tempo de Jesus te restaurar. Hoje é o tempo de Deus restaurar a tua vida, a tua comunhão com a palavra, com a oração. Hoje é o tempo. Esse é o desejo dele. Esse é o anseio no coração do Senhor.
se arrepende dos teus pecados. Arrependimento é metanoia, é mudança de atitude. Mude as tuas atitudes. Veja com quem você está andando. Veja quanto você está investindo da sua vida, quanto de tempo você está investindo na tua vida em outras coisas que não te edificam, que não fortalecem a tua fé, que não levam você a uma comunhão de intimidade com o Senhor. Veja, vamos rever o nosso tempo, vamos rever a nossa vida. Vida é tempo que é gasto. Vamos rever o nosso tempo com Deus, vamos rever na nossa vida quanto tempo nós temos direcionado para outras coisas que não vão edificar a nossa fé, que não vão nos fortalecer, mas que, pelo contrário, vão nos afastar, vão nos fazer seguir de longe Jesus. E seguir de longe, amados, é seguir por caminhos tortuosos, é se afastar da fonte da vida. Então eu quero convidar você a abrir mão dessas coisas, se arrepender dessas coisas, se voltar ao Senhor, se voltar novamente para Ele, voltar para esse momento ali na praia, ó, que Jesus parte o pão, parte o peixe, come com eles, pode abraçar os seus discípulos. Agora, os discípulos podem ver o Senhor, reconhecê-lo. Né? Diz o texto que eles não ousavam perguntar quem é, porque eles sabiam que era Jesus. E nós sabemos, quando a presença do Senhor na nossa vida, amados, quando há a presença do Senhor na nossa vida, nós sabemos. E nós sabemos discernir muito bem isso. Quando é o nosso eu, quando é a nossa vontade, quando é o nosso querer que está prevalecendo, ou quando é a vontade do Espírito. É dentro de você que isso acontece. Não é externo, é dentro. Eu quero dizer para você, seja qual for a tua condição hoje, não sei o que se passa na sua vida. Eu sei sim que é tempo de nos voltarmos para Ele. É tempo de nos arrependermos. É tempo de nós confessarmos os nossos pecados. É tempo de nós reconhecermos as nossas fraquezas, nossas debilidades e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, Tu sabes, Tu podes, eu não posso nada, eu não sei nada, eu não consigo nada, mas o Senhor consegue. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor tem todo o poder. A minha oração é para que você se volte para o Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos aí por alguns minutos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Pai para que Ele revele ao nosso coração tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que tem nos feito acompanhar o Senhor de longe, tudo aquilo que tem sido caminhos escorregadios na nossa vida que vão nos levar a cair, que vão nos levar a negar ao Senhor. Vamos pedir ao Pai. Feche os teus olhos nesta hora e faça essa oração comigo. Pai amado, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez. Quando olhamos para Pedro, Senhor, nós nos identificamos com muitas coisas da vida de Pedro. Nos identificamos, Senhor, no nosso chamado, nosso encontro contigo, quando olhamos para o Senhor e reconhecemos que o Senhor é o dono da nossa vida. Mas, às vezes, Senhor, com o decorrer do tempo, isso foi se enfraquecendo. Deixamos de confiar no Senhor e passamos a confiar em nós mesmos. Passamos a sermos guiados pelos nossos sentimentos. Nos deixamos ser conduzidos, Senhor, por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que o nosso coração quer, por aquilo, Senhor, que o nosso velho homem deseja. Pai, mas em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta hora diante do Senhor para reconhecer a nossa fragilidade, que em nós, Senhor, não há bem algum, que em nós, Senhor, não há força, não há poder para poder resistir a essas coisas, para mudar essas coisas. Mas Tu sabes, Tu podes mudar, Tu pode transformar o meu coração, Tu pode transformar o nosso coração, Tu pode nos fazer voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter deixado, que é o lugar da comunhão, da intimidade, nunca deveríamos ter saído da Tua presença. Quantas vezes, Senhor, somos atraídos, engodados por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que o nosso coração deseja, por aquilo que a nossa carne almeja. Mas nós queremos nesta hora Te pedir perdão. E queremos nos voltar humildemente para Ti. E pedir, Senhor, confessando-Te os nossos pecados. Confessamos a Ti, Senhor, o nosso pecado que cometemos.
Dá nome ao teu pecado, seja mentira, seja o roubo, seja o adultério, seja a lascívia, seja qual for, dá nome. E confesse agora, Senhor, eu confesso a Ti o meu pecado, eu quero deixá-lo, eu quero abandoná-lo, eu quero seguir o Senhor de perto, eu quero estar junto contigo, eu quero me assentar contigo na fogueira e comer do teu peixe, comer do teu pão, ser alimentado por Ti. Não quero estar assentado à roda dos escarnecedores, eu quero estar, Senhor, assentado na Tua mesa, comendo, ceando contigo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a voltar a esse lugar que não deveríamos ter deixado. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra que o Senhor tem colocado, depositado no meu coração, que ela encontre guarida no coração dos meus irmãos. Assim como ela tem, Senhor, falado comigo, assim como ela tem mexido com o meu interior, o meu íntimo, eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, nesta hora, seja agindo nessa casa, seja através, Senhor, de um telefone, de um vídeo no YouTube, seja onde for que essa pessoa esteja, que ela seja agora tocada, que ela seja agora, Senhor, receba o toque, receba o olhar do Senhor, o mesmo olhar que o Senhor teve ali com Pedro, de compaixão, de misericórdia, que o Senhor recebeu, que esse olhar, Pai, esteja agora nessa pessoa, que ela possa olhar para Ti e se ver novamente recebida, que ela possa, Senhor, diante de Ti, ver todo o engano, todo o sofisma do diabo caindo por terra, toda a mentira, Senhor, que o diabo criou na mente, no coração dessa pessoa, dizendo que para ela não tem mais jeito, que para ela acabou, que caia por terra agora, em nome de Jesus. E essa pessoa, Pai, que está pensando até mesmo em tirar a sua própria vida, porque sabe da vergonha, sabe, Senhor, do mal que ela causou. Pai, em nome de Jesus, que em nome de Jesus seja repreendido todo espírito de morte, todo espírito de suicídio agora, em nome de Jesus. E que essa palavra venha limpar esse coração, essa mente, que esses olhos sejam abertos e que ele possa ver, que essa pessoa possa enxergar o Senhor, o Deus amoroso, um Deus compassivo, a graça do Senhor envolvendo essa pessoa, a Tua graça e o Teu amor envolvendo essa pessoa, para que ela se sinta novamente restaurada, reinserida no Teu corpo, Senhor. Leva ela, Senhor, dá coragem para que ela possa confessar o seu pecado, para que ela possa restaurar, para que ela possa fazer o caminho de volta, para que ela possa, Senhor, abandonar o pecado e se voltar para Ti. Eu te peço isso, Pai. Não porque somos merecedores, Tu sabes que não somos. Somos fracos, somos débeis, somos homens, carne, pó. Tu sabes disso. Então olha para nós, Senhor, com o Teu olhar de misericórdia, de bondade, e nos alcança nesta hora. É a nossa oração, é a nossa petição, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão, Senhor, das nossas vidas. Tem compaixão. Olha para nós e nos restaura mais uma vez. Nos traz de volta para o Senhor mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.